Bom dia! Começa agora o Questões, a ciência e o conhecimento de nossa região mais perto de você. E no programa de hoje vamos falar de um assunto que se discutiu muito no ano passado e que se relaciona a várias famílias de nossa região: drogas. Na edição de hoje, vamos tratar especificamente da assistência aos dependentes de álcool e outras drogas. Como tratar? Quais são os caminhos para a recuperação? Como se promover a reabilitação dos dependentes e pensando nos seus familiares? Acompanhe no programa de hoje. Eu sou um dependente químico, né? Comecei a bem novo usar drogas e perdi o controle totalmente da vida, né? Perante as drogas. Foi aí que me foi sugerida a uma casa de recuperação. A questão, tudo começa com... A gente acha que no final foi agora que aconteceu, mas não é. Isso aí vem acontecendo há 19 anos na minha vida. Então é um processo lento, a gente não percebe que está se destruindo. Isso é uma doença, né? Isso não é uma deficiência de caráter. Não é um desvio de caráter, isso é uma doença, né? E que, se não controlada, não consegue parar sozinho. Tem que, com o tempo, você não consegue mais viver uma vida normal. No início foi complicado, né? Bebia demais, bom, tive um casamento, só que por causa do álcool, teve o fim do casamento também, com a separação. Mas primeiro que eu tive a separação do casamento, né? Fiquei 12 anos casado, tenho 3 filhos. E depois que a mulher me largou, eu perdi o sentido, perdi a vontade de viver, perdi tudo. Tentava voltar para ela, não tinha jeito. Aí eu comecei a envolver na droga. Comecei na cocaína, da cocaína eu pulei pro crack. Aí foi 3 anos só no álcool. E fazia tratamento psiquiátrico, aí eu já estava misturando o álcool e a tarja preta. Aí que foi o fundo do poço. Eu creio para mim que hoje a gente vive diante de vários gigantes. Gigante do crack, do álcool e das drogas como um todo. Uma situação séria, uma situação que eu acho que os poderes públicos, o pessoal tinha que estar se sensibilizando e estar ajudando a abraçar essa causa, porque é uma coisa que afeta um todo, né? Aí, com muita assistência, não tinha nada, o rapaz me convidou, só queria internar na casa de recuperação. Aí eu falei com ele, não, agora, demorou. Aí vim pra cá, exatamente hoje está fazendo 1 ano. E desde então eu me encontro aqui, minha vida mudou bastante, né? Aqui eu estou encontrando uma nova maneira de viver. Começando a nossa discussão, hoje estamos aqui em nossos estúdios com a Fernanda Rocha, professora do INESP, Irene Amaral, referência técnica em saúde mental da Secretaria Municipal de Saúde, Elândia Santiago, psicóloga, e Adriane Siqueira, secretária adjunto de Políticas sobre Drogas e Direitos Humanos da Secretaria de Desenvolvimento Social de Divinópolis. Drogas, hoje, é um problema social? Pelo que a Secretaria Nacional nos coloca nas suas resoluções, o termo que é usado e que abrange assim, de uma forma grande para nos explicar é a responsabilidade compartilhada. Então a questão da drogadição, da adicção, ela é vista pela Secretaria como um problema de responsabilidade de todos. Ele é um problema da família, ele é um problema da sociedade civil, é um problema de saúde, é um problema de assistência social. Então, nesse âmbito, toda a sociedade, como um todo, ela tem que se envolver da questão. E para a área da saúde, né, se a gente for pensar nessa perspectiva, o que representa o uso de drogas? O que a gente entende na saúde é quando alguém ou um coletivo, né, de pessoas, um grupo, faz uso abusivo, trazendo um transtorno para a sua vida, onde o impeça de estar produzindo coisas, até no seu cotidiano, coisas mais simples, até as questões mais sofisticadas que nós precisamos para poder sobreviver de uma forma digna e feliz. Tem contribuído na minha vida, principalmente no meu eu, né? Eu estou me descobrindo. Isso tem contribuído muito. E para o meu futuro,
E o futuro é ter esperança no futuro, né? De ter uma vida melhor, com qualidade, de poder ser um ser humano produtivo, coisa que eu não era, né? É a mesma coisa de um câncer. A pessoa só acredita, a família, né? Acredita que tem um doente quando está afetado mesmo. Até então eles acham que a pessoa está brincando, não está fazendo de boa, mas não acha que está doente não. Ó que vê que está doente mesmo, ó que cai numa casa de recuperação, aí que a família acredita. Aí ele vai, fulano estava doente mesmo. Eu cheguei aqui porque meu fundo de poço foi chegar a ficar até 3 dias debaixo de uma ponte, coisa que eu nunca imaginaria. Eu via pela televisão isso aí e achava que comigo isso não ia acontecer. E aconteceu e tive que socorrer, pedir a Deus que me ajudasse. Foi aí que liguei para um amigo meu, ele perguntou se eu queria ajuda, eu quis e acabou eu vim parar aqui, através desse amigo. Né? Porque, de certa forma, a internação traz uma exclusão social, né? Num primeiro momento e tudo. Por outro lado, a gente tem mais pessoas aqui dentro, a gente promove eventos aqui dentro, então, assim, é passível também de uma outra ressocialização. E o principal, em alguns casos, é indicado realmente a internação, porque a pessoa não consegue lá fora se manter longe das drogas e precisa, vamos dizer, dessa intervenção mais contida, né, nesse sentido. Para que quando eles retornem, né, essas dificuldades que eles têm no convívio familiar estejam sanadas, né, e eles consigam enfrentar as outras que virão sem recorrer ao uso de drogas. Eu me preocupo muito colocar a situação do uso de álcool, drogas, como um problema de saúde. Ele é um problema muito maior do que só da saúde. Eu acho que é muito minimista falar que é um problema de saúde, porque aí a gente só pensa na pessoa que já está utilizando a droga e não no modelo de sociedade que nós estamos construindo para o não uso dessa droga. E completando a questão do álcool, eu acho que eu concordo, sabe, Adriano, que de falar assim, de se pensar a questão do uso do álcool, que ele é permitido, ele é muito usado, ele é aceito, ele causa tantos malefícios quanto qualquer outra droga e, no entanto, ele não é encarado como um problema de saúde. O programa Questões dá uma pausa e volta daqui a pouco falando mais sobre assistência aos dependentes de álcool e outras drogas. Tenho uma doença rara que ataca a minha visão. Meu remédio é muito caro, meus pais não podem comprar. Às vezes, tenho que ser internado rápido. E sabe quem me ajuda? O coração de criança, que cuida de mim e das crianças com todo amor e carinho. Maria Eduarda. Coração de criança, um gesto de amor vale a vida. De volta com o programa Questões, hoje falando sobre assistência aos dependentes de álcool e outras drogas. Quais são esses problemas de ordem social e na área da saúde provocados pelas drogas? Da saúde, da assistência à saúde, eu acho que um problema é a questão da adesão ao tratamento. O indivíduo aceitar esse tratamento. O segundo é a expectativa que a família tem em algum tipo de tratamento que vai haver uma cura. Acho que também é um problema. A receita de um não serve para o outro e a família tem uma expectativa porque um teve um sucesso, vamos dizer assim, da questão e a outra não tem. Então, acho que é um grande problema na saúde. Problema até que tem levado muitas famílias a pedir internação compulsória, intervenção do judiciário para que o dependente trate, né? E isso, se ele não quiser, eu acho que o resultado não é tão bom assim para o indivíduo. Foi desenvolvida uma pesquisa, Fernanda, sobre as comunidades terapêuticas aqui em Divinópolis, que é um ponto-chave ao se pensar numa rede, né, de tratamento aos dependentes de álcool e outras drogas.
Como que funciona isso? Eu queria que você falasse, então, de como foi o ensejo da realização dessa pesquisa. A Aliança da Cidadania vem discutindo há muito tempo a questão da violência, do álcool e drogas. E foi solicitado, mediante as discussões já ocorridas, para a FUNED, há uma pesquisa sobre o perfil das comunidades terapêuticas no município. A finalidade, né, dessa pesquisa era desvelar como que essas comunidades se organizam, como elas estão organizadas, quais são as suas dificuldades, quais são o seu perfil mesmo, o seu retrato. Foi realizada em novembro e dezembro do ano de 2011, foram feitas visitas em loco. Então, acho que isso favoreceu muito, já foi apresentada a aliança, e favoreceu muito a esse conhecimento sobre como elas se organizam, quais são suas maiores dificuldades, quais são as suas facilidades, quais são as suas filosofias de atendimento para essa população. Então, a gente, né, acolhe diversas pessoas de diversos níveis e muitos chegam aqui já muito debilitados. Então, a gente trabalha os 3 princípios aqui, que é oração, disciplina e trabalho. A gente inicia amanhã, cada um tem as suas atividades especificamente separado pelo monitor. Então, tem uns que vai para a horta, outros vai cuidar do gado, outros vai limpar a casa, vai limpar a capela. E assim também a gente trabalha a parte física da pessoa, que a gente chama de laboterapia. E até também pensando na questão da reinserção social, da ressocialização. Uma vez que depois o trabalho é sempre necessário, né, na maioria dos casos. Né? Tem uns que já são aposentados e tudo, mas na maioria dos casos, né, vai se ter a necessidade da reinserção no âmbito do trabalho. E a vigilância sanitária, ela vem através de regulamentações, através de legislações, olhar questões higiênicas e sanitárias e de questões de organização dessas comunidades terapêuticas. A gente faz uma inspeção sanitária, que é feita através da nossa equipe, que é uma equipe multidisciplinar, né, com enfermeiro, farmacêutico, dentista, que vai avaliar as questões higiênico-sanitárias e organizacionais das comunidades. As dificuldades são muitas ainda e eu penso que tem a ver tanto com o recurso financeiro, quanto com essa questão do tempo, né, que a comunidade ainda é uma comunidade nova, e além disso, a questão dos profissionais, que vai de encontro à questão do financeiro. A pesquisa foi de grande importância para o Comad, né, para a formação da rede, porque a partir daí a gente tem um parâmetro do que a gente deve fazer. Então, a pesquisa trouxe o resultado e a comissão que foi montada definiu alguns passos a ser dados, justamente para começar a consolidar essa rede. Entendemos que a comunidade como um todo tem que participar de uma discussão dessa. A situação é realmente grave em termos de atendimento e tende a piorar pelos dados que nós temos de pesquisa. Portanto, não é uma coisa que pode se jogar simplesmente na mão do poder público. Portanto, tem que ser uma mobilização desde a sociedade e juntos discutirmos as melhores formas. Mas um processo que deve ser liderado pelo poder público, mas que todas as instituições devem procurar ver qual o papel dela nesse processo. Eu acredito que as comunidades elas precisam estar se fortalecendo a nível, né, profissional, né, atuando conforme o trabalho, mostrando o que é e não simplesmente uma reclusão para o dependente químico, que muitas vezes a comunidade é vista dessa maneira e não é bem por aí. Né? Tem que ter uma integração com a família. Como que nós vamos chamar e fazer parceria se nós não conhecemos essas comunidades? Então, teve também esse objetivo, né, Fernando, de conhecer e a gente saber o que o município, a partir desse conhecimento, vai fazer com essa questão da parceria ou de um outro tipo de vínculo que a saúde possa ter. E também porque, a partir das portarias, o Ministério impõe uma série de critérios onde as comunidades terapêuticas teriam que resolver, né, se elas aderem ou não, se elas se colocam dentro do que a lei está colocando, para haver esse diálogo, essa interlocução. Quando o Ministério da Saúde coloca álcool e outras drogas junto com a saúde mental, ele já começa a discutir essa rede de assistência, porque
A gente sabe que a saúde só não vai dar conta do problema. Então, foi construído uma rede complementar, que é uma rede de suporte social. Então, ela anda mais ou menos junto com a rede de assistência. Agora, o que se está querendo, que se está buscando, é que essa rede de suporte social faça parte da rede de assistência à saúde de acordo com a legislação. Bom, no próximo bloco, então, a gente dá continuidade a essa discussão, trazendo mais aspectos dessa rede que vai dar assistência aos dependentes de álcool e outras drogas. Na minha história pessoal, né, ser professor é algo que eu gosto muito. Eu estou dentro da escola de manhã, à tarde e à noite, há mais de 30 anos, desenvolvendo um trabalho que eu acredito, contribuindo com a formação de pessoas. Aqui na FUNED UENG, aprendi, construí a minha história enquanto profissional e hoje atuo nesta instituição há 8 anos, fazendo parte de um corpo docente que prepara professores para atuar. Sou professor em outros espaços também, o que me traz uma formação que me garante uma melhor atuação na FUNED. Ser professor, para mim, é vital. Eu respiro isso, eu transpiro isso todos os dias da minha vida. De volta com o programa Questões, hoje falando sobre a assistência aos dependentes de álcool e outras drogas. Para dar continuidade e fechar a nossa discussão, agora tratando de propostas e soluções, quais são as principais propostas atuais no município e na região para essa assistência aos dependentes? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ver que nós avançamos bastante é que esse ano nós teremos a Lei Municipal da Política sobre Drogas aprovada. Uma lei que foi trabalhada em conjunto, foi feita a várias mãos por uma comissão multidisciplinar e é um grande avanço para que a gente tenha orçamento e para que a gente, através desse orçamento, tenha mais liberdade para a gente pensar em adaptar e ver soluções possíveis com recurso. Então, a lei municipal ela será aprovada. Outra situação que para nós é importante, que acho que agora a curto prazo acontece, é a visita técnica do Estado do programa Papo Legal, em que o município fez a adesão, né, um protocolo de intenção para receber a equipe estadual para ter um olhar junto conosco da nossa realidade. A gente tem vários órgãos colegiados em Divinópolis que nos provocam a todo instante a discussão. O próprio Conselho Municipal Antidrogas, nosso conselho é muito atuante, isso é um ponto muito positivo. Nós temos, por exemplo, 2 entidades em Divinópolis que ganharam o edital do programa do Estado, Aliança pela Vida, e vão receber recursos para projetos de prevenção. Na área da saúde, como que vocês percebem, né, essa perspectiva de propostas para construir essa assistência? De um ponto de vista da organização do serviço, que é uma área que eu estou trabalhando mais hoje, que na área da gestão dos serviços, a gente tem hoje o projeto do CAPS-AD, está programado já para o CAPS-AD ser implantado em julho desse ano. Então, a gente está nesse momento, principalmente na questão da aquisição de materiais, na questão da equipe e o local. Tem uma portaria do Ministério que ele cria uma rede psicossocial onde que ele vai dizer quais os pontos que o indivíduo ele vai percorrer. Então, ele vai entrar na atenção primária, se ele tiver necessidade, ele vai ser atendido em qualquer lugar da rede, qualquer ponto. No CAPS-AD, que é um dispositivo, ele não funciona sozinho. Quanto à questão da família, essa família também ela vai ser acompanhada pelo serviço, ela vai ser assistida. Na legislação, a internação seria o último recurso dos últimos recursos. Então, a comunidade terapêutica, as outras sistemas fechados, eles vão entrar no momento em que a pessoa precisa de proteção.
essa legislação que hoje nós trabalhamos é uma legislação recente, mas é um outro momento das comunidades terapêuticas, né? E a principal regulamentação que a gente tem para trabalhar com a comunidade terapêutica é a RDC 29, de 30 de junho de 2011. Aí, através dessa legislação, a gente vai ter mais contato com essas comunidades, tendo cadastramento, porque talvez tem muitas que estão funcionando hoje que não são cadastradas, né? E aí ela, a partir do momento que ela é cadastrada, que está tendo uma inspeção, eu creio que agora sim é um caminho, né, a seguir. Tirou um monte de exigências, mas norteou o mínimo necessário, a questão da atuação do profissional, de como o dependente deve ser tratado, né, da dignidade ao ser humano, do direito de ir e vir, né, que é importante, de permanecer ou não em tratamento. Então, com uma rede formada, eles vão poder ter, né, no processo até mesmo antes, né, às vezes não chegando a uma internação ou sim, né, e pós uma internação, um acompanhamento, um lugar que ele possa ir, né, um grupo, um CAPS. Então é importante ter essa ligação. Existem várias pessoas atuando isoladamente. Acho que a primeira coisa é construir essa rede, porque assim, as comunidades não têm contato entre si, os órgãos do município não têm contato com as entidades, os grupos de mútua ajuda não têm contato também. Já vem se repensando e falando dessas possibilidades das comunidades terapêuticas ingressarem na rede, né, de saúde pública e também no SUAS, né, na rede de assistência social, mas isso ainda não tem nada concreto. Eu acho que é uma vertente e que pode ser interessante, né? Acho que ainda tem que se estudar algumas questões, né, administrativas dentro do serviço público para ver a possibilidade real disso acontecer. Nós temos uma média de 12 entidades. Se a gente colocar por baixo 30 em cada comunidade, são 360 famílias sendo assistidas. É muita gente sendo assistida por essas entidades. Então o papel delas é muito importante. São 360 famílias cheias de esperança que seus filhos vão sair dali de uma maneira diferente. Viver, né? Porque antes eu não estava vivendo. Eu acho que uma vida honesta, sincera, humilde, hoje eu procuro felicidade, porque as outras coisas são consequências. É outro Roberto. Há 9 meses atrás, um ano, eu tava morto. Hoje eu renasci. Eu vou sair para trabalhar para mim e para meus filhos, né? Que eles estão precisando muito de mim. Daqui para frente é viver sóbrio, né? Ir lá fora é se reentregar à sociedade, né? Viver uma vida normal, né? Que infelizmente o que eu estava vivendo é uma vida antissocial, né? Discriminação, né? Rejeição por todos, né? Por trabalho, família, né? Amigos, né? Como que podemos dar continuidade a esse trabalho em rede para prestar essa assistência ao dependente? Eu acho que esse funcionamento em rede, ele vai carecer de um amadurecimento de todas as instâncias, sejam elas qual for, para essa aproximação, sabe? Eu acho que não vai ser, eu não acredito que só uma normatização vai estabelecer o trabalho em rede plenamente, tudo funcionando. Vai ser necessário a maturidade, a construção, a aproximação, a acertar arestas de metas de cada ponto de assistência. Então, eu acho que essa estrutura é uma estrutura que ainda está sendo germinada. Muito obrigado, Fernanda. Quero agradecer a presença de nossos convidados e agradecer também a você que nos acompanhou durante toda essa discussão sobre a assistência aos dependentes de álcool e outras drogas. Se você quer enviar sugestões, dúvidas ou quer contactar-nos para quaisquer outras questões, entre em contato conosco. O e-mail do programa é questões@funed.edu.br.